Olá, boa noite. O RJ2 começa com novas denúncias envolvendo o Hospital de Bom Sucesso e o grupo que o controla. O grupo ligado ao deputado Wilson Bezerra. Além de lotear a unidade, eles fazem ameaças. E tem gente nomeada para mais de um emprego. Agora não são apenas denúncias de funcionários contra a direção. Numa reunião hoje de manhã, o corpo clínico do Hospital de Bom Sucesso decidiu redigir e enviar uma carta ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pedindo o afastamento da diretora da unidade, Luana Camargo. No documento, os médicos dizem que Luana é despreparada para gerir um dos mais importantes hospitais da rede federal no Rio e que, por causa da gestão incompetente, o hospital se encontra em grave situação, com desabastecimento de medicamentos e material hospitalar. Os médicos afirmam ainda que Luana foi nomeada por influência de um deputado federal da Baixada Fluminense, algo que o Ministério também tem conhecimento. Eles se referem ao deputado federal Wilson Bezerra, do MDB, cuja base eleitoral fica em Seropédica, onde Luana Camargo teve a sua única experiência em gestão pública, na farmácia de um posto de saúde, antes de assumir o hospital. Os dois aparecem em vários posts nas redes sociais. Na sexta-feira passada, ela marcou o deputado neste brinde com espumante. Luana escreveu 2 frases. Ele disse que é o meu vinho e quem ama, cuida. No início do ano passado, 4 ex-funcionários do gabinete do parlamentar em Brasília foram contratados. Uma delas é Carla Reis, sobrinha da mulher do deputado Bezerra, que trabalha na comunicação do HFB. Uma conversa dela com o assessor de imprensa Franz Eugênio Vala, a que o RJ2 teve acesso, mostra o nível da guerra política que se instalou no hospital. No áudio, Franz e Carla falam sobre Jorge Darzi, atual presidente da Federação Nacional de Médicos, que é descrito como a pessoa que controla o vice-presidente do corpo clínico, Júlio Noronha, que faz oposição à direção. Jorge Darzi é o presidente da FENAM, é o cara que segura o na colheita. O doutor descobriu que ele trabalha aqui na Barriga. E tem até um extra, mandar o embora, esperado. Em outro trecho, Franz afirma que a atual direção quer afastar Júlio Noronha. Depois, a conversa vira para o esquema que Franz define como normal no governo federal. Até as paralelepípedos da rua sabem que o governo federal funciona dessa forma. Os aparelhos do Estado, eles pertencem ao partido. Diga quem eles quiserem para ocupar os cargos de direção. Quer dirigir um hospital, você não precisa nem ser médico. Não precisa nem ser profissional de saúde. Os funcionários denunciam outros casos de apadrinhamento. Bianca Robaina Paz, que aparece nesta foto ao lado de Luana, é auxiliar de enfermagem, mas foi desviada de função e atualmente assessora a diretora. Raquel Nunes da Silva Veiga, enfermeira que, segundo funcionários, foi afastada do setor de nefrologia por ser pouco colaborativa e omissa quando se trata de informações para o bom andamento do serviço, foi nomeada chefe de enfermagem da emergência. O Ministério Público Federal pediu informações sobre Maria Aparecida Stefane Mendes de Zero, descrita pelos funcionários como outra das mulheres de confiança da diretora Luana Camargo. É que Maria Aparecida trabalha no hospital e na prefeitura de Nova Friburgo e, de acordo com esses documentos, faz 40 horas semanais em Bom Sucesso e 40 horas semanais na cidade serrana. Seriam 11 horas diárias em cada lugar, sem contar o tempo de deslocamento entre o Rio e Nova Friburgo. Na sexta-feira passada, depois que uma festa para comemorar o aniversário de 70 anos do HFB foi invadida por funcionários descontentes, o ministro Mandetta fez uma visita e saiu até elogiando. Achei que o hospital, de um ponto de vista assim, da parte de reforma, o hospital está limpo, o hospital tem um acabamento muito bom. Horas antes, funcionários disseram que a diretora tinha mandado abrir espaço na emergência lotada, dar alta a alguns pacientes e transferir outros para enfermarias. A imprensa ia estar aqui, o ministro possivelmente ia estar aqui, e eles quiseram esvaziar a emergência, que está sempre lotada. Os funcionários denunciam ainda que a unidade coronariana do hospital está fechada há tempos. A carta do corpo clínico do Hospital de Bom Sucesso será entregue amanhã à tarde em Brasília, numa audiência com o ministro Luiz Henrique Mandetta. É bom lembrar que na semana passada o ministro prometeu um choque de gestão nos 6 hospitais federais que funcionam aqui no Rio e uma força-tarefa para investigar desperdícios na saúde. O Hospital de Bom Sucesso deveria ser o primeiro da lista.
A direção do Hospital de Bom Sucesso afirmou que as questões de gestão clínica e produção vão ser avaliadas pelo governo federal. O Ministério da Saúde disse que criou uma força-tarefa para verificar as condições dos hospitais. O Procurador-Geral de Justiça disse que pode denunciar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mesmo que Queiroz não preste depoimento. A declaração foi dada na posse de Eduardo Gussen. Nos próximos 2 anos, Eduardo Gussen vai continuar como chefe do Ministério Público Estadual. Ele foi o único candidato ao cargo de Procurador-Geral de Justiça no ano passado. Hoje à tarde, uma cerimônia oficializou a recondução dele. Depois da posse, o Procurador-Geral de Justiça falou sobre o combate à corrupção e disse que, após o relatório do COAF sobre movimentações suspeitas entre assessores de deputados na LERJ, existem 22 procedimentos de investigação no MP envolvendo parlamentares e assessores. Entre eles, o de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro. Segundo o COAF, a movimentação de R$ 1.200.000 nas contas de Queiroz é considerada suspeita. Mesmo que Fabrício Queiroz não tenha até agora prestado esclarecimentos ao Ministério Público, o Procurador-Geral da Justiça afirmou que pode apresentar uma denúncia. Eduardo Gussen disse que as investigações se baseiam em provas consistentes. O Ministério Público pode, através da prova documental, chegar à conclusão que tem elementos suficientes, indícios suficientes para a propositura de uma ação penal, e aí ele vai ter a oportunidade de se pronunciar em juízo. Essa questão toda da oitiva do Queiroz, seus familiares, do deputado Flávio Bolsonaro, ela, nesse caso específico, ela contribui mais para que eles apresentem a versão deles. Nesse processo, nesse caso específico, a prova documental é uma prova muito consistente. Então, obviamente, eles apresentando a versão deles através dos depoimentos vai contribuir o quanto antes para elucidar. E a rádio CBN apontou hoje que a filha de Fabrício Queiroz, Natália Queiroz, que foi assessora de Flávio Bolsonaro na LERJ e que depois virou secretária parlamentar do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília, teve a folha de ponto aprovada pelo gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mesmo aparecendo em redes sociais, trabalhando no Rio como personal trainer. Natália foi exonerada em outubro do ano passado. O COAF ainda revela um pagamento considerado suspeito de R$ 84.000 de Natália para o pai, Fabrício Queiroz. Na semana passada, o senador eleito Flávio Bolsonaro alegou que não é investigado e que só vai prestar esclarecimentos assim que tiver acesso ao processo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Fabrício e Natália Queiroz. O assassinato de Marielle Anderson Gomes completou 10 meses. E até agora, nenhuma resposta das autoridades. Até o momento, elas apresentaram apenas divergências. O governo chegou a defender a prisão de suspeitos, mesmo sem provas condenatórias. O que dizer depois de 10 meses? Acho que são 10 meses de indignação, né? E são 10 meses sem a gente saber nada, nem porquê, nem quem mandou matar. Então, hoje eu digo para vocês muito abertamente que é um sentimento de raiva, mas também é um sentimento de muita dor, porque é família. A entrevista que reuniu a irmã e a mãe da vereadora Marielle Franco foi convocada pela Anistia Internacional. Na última sexta-feira, eles pediram uma reunião com o governador Wilson Witzel, mas o encontro ainda não foi marcado. A gente espera também ouvir do novo governador um compromisso da nova gestão com a solução correta do assassinato de Marielle Franco. Quem está à frente das investigações não grava entrevistas, nem policiais, nem promotores. A resposta que recebemos é sempre a mesma. O trabalho permanece sob sigilo. Mas a polícia e o Ministério Público Estadual têm linhas de investigação diferentes. Hoje, o governador e o Procurador-Geral de Justiça comentaram. São investigações diferentes. Existe uma investigação que o Ministério Público está fazendo, fruto de um trabalho
do grupo especial, né, que foi posterior ao fato da polícia começar a investigar. Então, me parece que as duas têm que andar juntas. Se não for possível, aquela que estiver mais adiantada que dê a resposta para a sociedade. O processo relatado pela Delegacia de Homicídios é conduzido, é dirigido ao Ministério Público, que se entender que novas diligências devem ser realizadas, vai baixar novamente. O governador disse ainda que, apesar de não haver elementos suficientes para condenações, prisões podem ser feitas. Os indícios de autoria, eles são, muitas vezes, uma prova que ainda não é contundente para a condenação, mas é uma prova razoável de que se há ali a autoria do crime parcialmente comprovada. Né? Se há esses elementos, vamos relatar o inquérito, levar ao juiz para o pedido de prisão e ele vai apreciar e poder, assim, dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Mesmo antes de saber das declarações do governador, a Anistia Internacional apontou para a fragilidade das investigações. Só é possível saber quem matou Marielle se você tem todas as evidências, né? Saber quem é responsável por um assassinato não é uma questão de achismo. A gente não pode aceitar a conclusão de uma investigação que não seja baseada em evidências. São só as evidências que fazem com que o Estado saiba quem matou. 306 dias depois do crime, essa mãe exige uma resposta. Eu vou continuar lutando e pedindo por justiça em relação à minha filha. A Polícia Civil acredita que o ataque contra o carro da deputada Marta Rocha, do PDT, neste fim de semana, foi uma tentativa de latrocínio. Hoje a Polícia Civil ofereceu escolta à deputada Marta Rocha, do PDT, que aceitou. Marta, que é delegada aposentada e ex-chefe de Polícia Civil, comprou um carro blindado recentemente, depois de receber informações sobre ameaças. O Disque Denúncia recebeu pelo menos 2 denúncias sobre milicianos que estariam planejando matar a deputada estadual Marta Rocha. Uma vinda de milicianos de dentro de um presídio e a outra vindo de milicianos de Campo Grande. Um dos bandidos apontados é Edmilson Gomes Menezes, conhecido como Macaquinho, que já teve 3 mandados de prisão decretados pela Justiça pelo envolvimento com a milícia. Mas a principal linha de investigação é outra, tentativa de latrocínio. Segundo a polícia, bandidos que saíram no domingo de manhã do baile da Gaiola, na Penha, para roubar carros, podem ter sido os autores do crime. No caminho, esses bandidos abordaram o Corolla, onde estava a parlamentar, sem saber que era ela no carro. Como o motorista da deputada acelerou, um homem usando capuz e luvas colocou o corpo para fora e atirou com um fuzil. Marta Rocha estava com a mãe, de 88 anos, a caminho da igreja. Elas não se feriram. O motorista levou um tiro na perna e passa bem. No depoimento, a deputada confirmou que o carro usado pelos criminosos é do mesmo modelo de um roubado recentemente na região da Penha. Ainda que seja uma tentativa de um roubo, é inadmissível que num domingo, às 9h15 da manhã, um veículo Creta circule livremente com no mínimo 2 homens nesse veículo e um homem vestido de preto com luva toca ninja, portando um fuzil, ao que tudo indica, M16. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e o Centro de Criminalística da Polícia Militar vão investigar o que causou a queda de um helicóptero da PM hoje de manhã na Baía de Guanabara. Um sargento morreu. O resgate do helicóptero da Polícia Militar se transformou num grande desafio. Primeiro, ele foi puxado por 800 metros do local onde fez o pouso forçado até um outro ponto da Baía de Guanabara, uma área com menos lama e com canal mais profundo. É um trabalho delicado, demorado mesmo. Os agentes do CENIPA, o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos, precisam preservar ao máximo a estrutura do helicóptero. Afinal, é o estudo das peças que vai determinar o que aconteceu, já que esse modelo de helicóptero não tem caixa preta, que registra dados técnicos do voo e grava a conversa de pilotos e tripulantes. Testemunhas dizem que o Fênix 8, do grupamento aeromóvel da Polícia Militar, parecia fazer uma curva quando desapareceu nas águas do Canal do Cunha.
Daí, mano, o helicóptero caiu aqui, mano, frente ao fundão aqui dentro d'água. Ele tava voando bem baixo, o helicóptero, quando a gente sentiu que ia acontecer alguma coisa, ele caiu na água logo em seguida. O resgate foi rápido, com o uso de helicópteros, uma moto aquática, uma lancha e mergulhadores. 4 policiais militares estavam a bordo. 3 PMs foram salvos logo. Mas um dos policiais ficou 15 minutos debaixo d'água, preso às ferragens. Foi um momento dramático. Eles estão bem lá? Eles estão bem? Nada, tem um embaixo. É mesmo, é? Dentro do helicóptero? A equipe de socorro tentou manobras de reanimação. O sargento Felipe Queiroz foi levado de helicóptero para o hospital da PM, onde morreu no fim da manhã. Ele tinha 37 anos, estava há 14 na Polícia Militar. Era casado com a piloto da PM, Raquel Ventura. O casal tem 3 filhos. O helicóptero Esquilo modelo H350BA tinha 21 anos de uso e reforçava de manhã o patrulhamento na linha vermelha. Segundo o comando da PM, a manutenção estava em dia, pelo menos até o próximo dia 31, quando venceria o prazo de revisão anual, de acordo com os registros da Agência Nacional de Aviação Civil. Todas as aeronaves elas só circulam com a manutenção em dia. Houve essa necessidade de um pouso forçado que vai ser devidamente apurado pelo CENIPA, o órgão responsável por essa apuração. Só no fim da tarde, os técnicos conseguiram retirar das águas da Bahia o helicóptero Esquilo, que pesa mais de 1 tonelada. A cabine estava completamente destruída. Agora, olha essa história. Policiais da UPP do Vidigal fizeram uma descoberta surpreendente hoje de manhã. Os policiais viram uma caixinha preta presa a um poste e resolveram investigar. Encontraram uma câmera escondida. Ainda segundo a Polícia Militar, o equipamento foi instalado por bandidos para monitorar os policiais. A câmera foi retirada e o caso está sendo investigado. E olha, artistas encenaram agora há pouco no centro do Rio a performance que tinha sido proibida no encerramento de uma exposição na Casa França Brasil. Uma artista interagiu com a obra A Voz do Ralo é a Voz de Deus, que faz referência à tortura durante a ditadura militar. A artista estaria nua, como na versão original da obra, mas o grupo decidiu se apresentar com a atriz usando um vestido. Foi o governo do estado quem fechou a exposição e a proibição provocou polêmica. O governo do estado mandou fechar ontem as portas da Casa França Brasil, alegando quebra de contrato por parte dos organizadores da exposição Literatura Exposta. O motivo é que as performances com artistas nuas, que aconteceriam no encerramento, não estavam previstas no cronograma da exposição. Em nota, o secretário de Cultura, Juan Lira, afirma que a questão da nudez em si não seria problemática, mas sim a falta de diálogo prévio com a secretaria. Infelizmente, quando eu recebi a informação do secretário de Cultura de que haveria uma exposição com nudismo, com mulheres, e não importa qual seria o tema daquela performance humana, mas no contrato não havia essa performance humana, nós não fomos avisados. O curador da exposição afirma que a Casa França Brasil foi sim avisada e que autorizou a performance com artistas nuas. Só pediu que a entrada fosse para maiores de 18 anos. Ontem à noite, a Casa França Brasil publicou uma nota com outro conteúdo. Alegou que o fechamento da casa no domingo se deu porque os responsáveis programaram uma performance com 2 mulheres nuas, uma delas expelindo baratas pela boca. Impedimos que isso acontecesse porque não estava no contrato e aconteceria durante uma programação aberta ao público em geral. Para os artistas, a decisão de fechar a exposição foi arbitrária, causou perplexidade e preocupação e representa censura. É frustrante, é decepcionante. Eu não entendo que caminho é esse que a gente está tomando na cultura e nas artes. E daqui a pouco, o Flamengo apresenta mais um reforço. E a estreia da série Paixão no DNA, sobre o amor pelo time que passa de pai para filho. A gente volta já já, 7h37. O Flamengo apresentou mais um reforço e o repórter Edson Viana traz as informações do novo jogador rubro-negro.
Olá, foi uma negociação complicada que custou ao Flamengo cerca de 63 milhões de reais, mas que teve final feliz para os rubro-negros. Hoje, Arrascaeta foi apresentado, o jogador mais caro que o clube já contratou. Aos 24 anos, o meia uruguaio assinou contrato até o final de 2023. Ele, que vem sendo decisivo nos últimos tempos, fez inclusive o gol do título do Cruzeiro na Copa do Brasil do ano passado e disse que está preparado para a pressão que vem pela frente. Acho que nós jogadores a vezes queremos ter nova motivação, novos desafios. Achava que vir para o Flamengo era uma coisa muito boa para mim, tentar ajudar a esse time que seja vitorioso de novo, voltar para grandes conquistas. Hoje estou onde eu queria. E o Campeonato Carioca começa no sábado. A primeira grande competição da temporada é aquela que muitos pais usam para transmitir o amor pelo clube do coração para os filhos. Hoje o RJ2 começa a série Paixão no DNA. E o primeiro episódio vai contar a história de uma família de vascaínos. 2019 é especial para a família Ferreira. Vai ser a primeira vez de Guilherme, 4 anos, em São Januário, num jogo do Vasco. Já está tudo programado para acontecer no Campeonato Carioca. E, claro, ele vai estar do lado do pai, Antônio, que é o grande responsável por despertar essa paixão do pequeno vascaíno. Meu pai me apresentou o Vasco desde criança, né? E o Vasco sempre foi um elo de ligação pra gente, sabe? Uma coisa que uniu muito a gente. Os jogos que a gente vinha juntos quando eu era criança, que eu possa apresentar ele também, a nossa casa, São Januário. Vou gostar mais de ficar naquele lugar ali, ó. Para começar, uma visita. São Januário vazio. Campo ainda sendo preparado para os jogos do ano. Um estádio inteiro só para eles. Para Guilherme já ir se acostumando e conhecendo os atalhos por aqui. Os meus jogos de infância, as recordações que eu tenho, a maioria delas são do Campeonato Carioca. Em 2019, um Vasco cheio de caras novas, o clube que mais contratou entre os grandes. 9 reforços no total. O meia Bruno César, que estava no Sporting de Portugal, é o mais conhecido. O artilheiro argentino Maxi Lopes ficou. E é a esperança de gols para buscar o 25º título da história do clube. A gente que é vascaíno, a gente sempre espera coisa boa do Vasco. Com certeza esse ano o Vasco vai ser campeão. Se possível, em cima do Flamengo. Preto e vermelho. Na casa dos Ferreira tem espaço para as cores do rival. Aqui é bastante dividido. A rivalidade aqui é tremenda, cara. Letícia, a esposa de Antônio, e Lavínia, a filha, escolheram o Flamengo para torcer. E como bom exemplo vem de casa, o pequeno Guilherme pode assim aprender a respeitar vascaínos e adversários. Nos jogos na televisão, já sabe direitinho a hora de comemorar. Era um jogo à noite, aí eu e ele na cama, e eu comecei a cochilar, cansado do trabalho, saía gol do Vasco, meu filho ficava, papai, gol do Vasco, acorda! E eu meio cochilando, olhando o gol, então assim, o moleque já tá na veia, realmente ele vai ser vascaíno, se Deus quiser. O avô, seu Cardoso, certamente também fica orgulhoso. A terceira geração de vascaínos dos Ferreira. Garantia de novos apaixonados por essa história. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Amanhã é a vez do Fluminense. O RJ termina aqui. Uma ótima noite e até amanhã.